Neste vídeo vamos falar sobre exportações. Vamos tratar este assunto em duas perspectivas. Numa perspectiva contabilística, como é que se contabiliza uma exportação, e numa perspectiva fiscal, muito concretamente em termos de IVA. Na verdade, as exportações gozam de isenção de IVA. Vamos responder a algumas questões que se colocam em matéria fiscal. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Neste vídeo, pretendo responder a algumas questões sobre matéria relacionada com exportações. Nomeadamente, o que são exportações? Em que consiste uma isenção completa? Por que razão são as exportações isentas de IVA? E como se contabilizam as exportações? Bom, em primeiro lugar, o que são exportações? Vamos responder a esta questão na perspectiva do sujeito passivo nacional em Portugal, do sujeito passivo português. Uma empresa que, por exemplo, vende mercadorias a uma empresa de Angola, essa venda de mercadorias é considerada como uma exportação. Na verdade, uma exportação é uma transmissão de bens. Consiste na venda de inventários, podem ser mercadorias, matérias-primas, ou podem ser também ativos não correntes, por exemplo, imobilizado, uma venda para um país terceiro, ou seja, um país que não pertence à União Europeia. Estamos a falar de origem, Portugal, e destino, um país terceiro. Falamos assim de uma exportação. As exportações gozam de isenção de IVA, ou seja, a próxima questão que se coloca é em que consiste uma isenção completa e por que razão são as exportações isentas de IVA. Bom, em relação à isenção de IVA para as exportações, é uma matéria que está consagrada no Código do IVA, muito concretamente no artigo 14 do Código do IVA. Artigo 14º, isenções nas exportações, operações assimiladas e transportes internacionais. Estabelece o artigo 14, número 1, a linha A, que estão isentas do imposto, estão isentas de IVA, a linha A, as transmissões de bens expedidos ou transportados para fora da comunidade pelo vendedor ou por um terceiro por conta deste. Ou seja, como tinha referido, as tais vendas de mercadorias ou de ativos não correntes, as tais transmissões de bens expedidos para fora da União Europeia. Diga-se aqui de comunidade, são os países da União Europeia. Portanto, temos a origem na União Europeia, aqui concretamente em Portugal, e depois o destino para fora, para um país terceiro. E gozam de isenção de IVA, como estamos a ver aqui pela análise do artigo 14, número 1, a linha A. Mas por que razão é que as exportações efetivamente gozam de isenção de IVA? A questão ou a justificação para que as exportações gozem de isenção de IVA está relacionado com aquilo a que se denomina pela neutralidade fiscal. Ou seja, a neutralidade fiscal, que é efetivamente aqui a base da isenção ou a justificação da isenção das exportações, tem a ver com o facto de que os países da União Europeia têm taxas de IVA distintas. Nós aqui em Portugal temos no continente a taxa normal de 23%, a taxa reduzida de 6%, a taxa intermédia de 13%
E depois, nos Açores e na Madeira temos também taxas distintas aqui do continente e, por essa Europa fora, pelos vários países da União Europeia, são distintas as taxas. Existem várias taxas de IVA. Isto significa que, não havendo harmonização de taxas a nível da União Europeia, a aplicação de IVA nas exportações, além de um grave fator de perda de competitividade das exportações, porque haveria países com taxas mais baixas, países com taxas mais altas, além de um grave fator de perda de competitividade das exportações europeias para outras zonas do mundo, porque os países com taxas mais reduzidas teriam vantagem sobre aqueles que aplicam taxas mais elevadas, levaria a uma distorção de concorrência por parte do imposto. E não havendo uma taxa única em termos europeus, um país com uma taxa mais baixa teria uma vantagem comparativa do ponto de vista fiscal face a um país com uma taxa mais alta. E, por este motivo, esta é uma das justificações pelas quais as exportações gozam, assim, de isenção de IVA. Ou seja, as faturas emitidas pelos vendedores estão isentas de IVA. E, portanto, esta é uma isenção de IVA, mas traduz-se naquilo a que se chama uma isenção completa. E esta é mais uma questão que, neste manual, eu pretendo responder. Em que consiste uma isenção completa de IVA? Bom, as isenções completas consistem no seguinte. É verdade que a operação goza de isenção de IVA, nomeadamente as exportações estão isentas de IVA ao abrigo do artigo 14 do Código do IVA. Todavia, o sujeito passivo faz compras, realiza compras. Compras essas que contribuem para a própria exportação. É preciso comprar as matérias-primas, é preciso comprar as mercadorias, é preciso adquirir outros bens e serviços. E, portanto, se por um lado a jusante, a operação de venda para um país terceiro goza de isenção, por outro lado, as aquisições, as compras de mercadorias, de matérias-primas, de outros bens e serviços, conferem direito à dedução do IVA. Obviamente, se não estiverem esses bens ou serviços excluídos pelo direito à dedução do imposto suportado, previsto no artigo 21 do Código do IVA. Mas considerando que não, vamos então tomar que, por um lado, a venda está isenta de IVA, a exportação, mas as compras de matérias-primas, de mercadorias, de outros bens e serviços permitem ao sujeito passivo deduzir o IVA. E uma empresa que apenas fizesse exportações isentas de IVA e que deduzisse o imposto das compras que realiza, porque se trata de uma isenção completa, seria uma entidade, um sujeito passivo permanentemente com reembolso de IVA. Ora, isto é aquilo a que se chama uma isenção completa do imposto. Conforme escrevi aqui no manual, as isenções completas são as verdadeiras isenções de IVA, na medida em que apenas as deste tipo permitem o desagravamento total da carga fiscal dos bens e serviços abrangidos. Nestes casos, o operador económico não liquida IVA nas operações que realiza a jusante, por isso estamos a falar aqui de exportações, não se liquida IVA nas exportações, não se cobra IVA ao nosso cliente nas exportações, cliente de um país terceiro, podendo, apesar disso, deduzir o IVA que lhe seja faturado pelos seus fornecedores. Com este mecanismo, permite-se aos exportadores e aos sujeitos passivos que vendam para o mercado comunitário a recuperação do exato montante da carga tributária que foi efetivamente suportada pelos bens exportados ou que foram objeto de transmissões intercomunitárias, motivo pelo qual tais operadores são normalmente credores de IVA perante o Estado, implicando os consequentes reembolsos de IVA. Isto é aquilo a que se chama uma isenção
completa. É o caso das exportações. Por exemplo, quando estamos a preencher a declaração periódica do IVA, no que diz respeito às exportações, não é? Como é que se declara o montante das exportações realizadas aqui no período da declaração periódica do IVA? No campo número 8. É no campo número 8 que se vão declarar, ou que se declara, como base tributável o valor das exportações. O campo 8 não tem nenhum campo paralelo de imposto a favor do Estado. Por isso, o campo 8, ou os valores declarados no campo 8, gozam de isenção de IVA. Este campo 8 dá para muitas outras operações, não é apenas para as exportações, mas eu neste vídeo estou a tratar exclusivamente das exportações. E o sujeito passivo nacional português, quando efetua uma exportação, na sua declaração periódica do IVA, vai declarar o montante da exportação no campo número 8. E trata-se de uma operação isenta, mas que continua a conferir direito à dedução, ou seja, nas restantes compras que o sujeito passivo faz aos seus fornecedores, vai continuar a deduzir o imposto aqui no IVA a favor do sujeito passivo. Por isso é que se denomina por isenção completa. Isenção completa. Ou seja, conforme eu já referi, e repetindo o conceito de isenção completa, o sujeito passivo não liquida IVA nestas vendas de bens para um destino fora da União Europeia, mas tem o direito a deduzir o IVA nas compras que realizou relacionadas com estas vendas. Isto é o conceito de isenção completa. Por fim, como é que se contabilizam as exportações? Bom, vamos dar um exemplo para explicar como é que contabilizamos as exportações. Imagine-se que no dia 5 de janeiro a empresa ABC SA, e a empresa ABC SA é um sujeito passivo aqui em Portugal, exportou para Angola, portanto para um seu cliente de Angola, 60 unidades de equipamento com o código KMP 9732, uma determinada mercadoria com este código de faturação, a um preço de venda unitário de 2.100 euros, com pagamento a 30 dias da data da fatura. Portanto, é uma venda para Angola de mercadoria, mas uma venda a prazo. E tendo este artigo sido adquirido a um custo de 1.400 euros. Portanto, esta ABC terá comprado esta mercadoria a 1.400 euros cada unidade. A empresa ABC SA contratou uma empresa de despachantes para efetuar o despacho da mercadoria do Porto de Lisboa para o Porto do destino e pagou honorários de 400 euros aqui ao despachante. Vamos considerar que a existência de um estoque inicial de 100 unidades. Portanto, a empresa ABC SA possuía uma existência inicial de 100 unidades que custaram 1.400 euros cada unidade e vai vender 60 unidades. Portanto, tem estoque mais do que suficiente. Depois desta venda, ainda restam 40 unidades em estoque. Como é que vamos contabilizar estas operações? Bom, eu dividi estas operações num conjunto de etapas. Em primeiro lugar, vamos aqui fazer o registro na conta de mercadorias do saldo inicial de mercadorias. O saldo inicial de mercadorias são 100 unidades ao custo de 1.400 euros cada unidade. Portanto, operação número 0
A conta de mercadorias, que no código de contas é a conta 321 mercadorias, prevê um estoque inicial de 140 mil euros, ou seja, 100 unidades a 1.400 euros cada unidade. Isto é o nosso estoque inicial. Seguidamente, vamos proceder ao reconhecimento ou à contabilização da venda das mercadorias para o cliente de Angola, que é a denominada exportação. Quanto é que nós vamos vender? 60 unidades a 2.100 euros cada unidade. Ora, 60 vezes 2.100 dá 126 mil euros. E como é que se contabiliza então esta venda? Venda esta que efetivamente está isenta de IVA, portanto aqui não vamos ter de utilizar nenhuma conta de IVA. Vamos apenas contabilizar os clientes, conta corrente, clientes gerais. Aqui no nosso código de contas, os clientes pertencem à classe 2, depois a conta do razão com 2 dígitos, 21 clientes, e que depois está desenvolvida num conjunto de subcontas, contas, subcontas, clientes, conta corrente, a conta 211, e depois os clientes gerais, a conta 2111, à qual é atribuída atualmente a taxonomia número 10, clientes gerais que depois seriam desenvolvidos em subcontas de acordo com o cliente. E temos essa liberdade no código de contas e a nível informático para subdividir ainda mais os clientes gerais consoante mesmo o cliente em concreto. O cliente angolano terá a sua própria subconta dentro dos clientes gerais. E consideramos esta conta de clientes a débito. Vamos debitar clientes por 126 mil euros. É uma conta do ativo. As contas do ativo debitam-se pelos aumentos. E vamos creditar uma conta de rendimentos. O nosso rédito da operação será reconhecido na conta 71.1 vendas de mercadorias. Vendas de mercadorias é aqui a respectiva subconta que se vai usar dentro do nosso código de contas. Vamos ali um bocadinho para baixo, onde temos os nossos rendimentos. Rendimentos é classe 7. Aqui no código de contas, a classe 7 é a classe dos rendimentos. E concretamente as prestações de serviços a conta 72 e as vendas a conta 71. Isto é o volume de negócios da empresa. Portanto, aqui temos vendas de mercadorias a conta 71.1. Esta é a subconta a usar. Os rendimentos creditam-se por 126 mil euros. Temos então aqui o registro da exportação. Debitar o cliente, creditar o rédito, a venda, na conta subconta 711 por 126 mil euros. Não esquecer que 126 mil euros nada mais era do que, vamos aqui novamente ver o nosso exemplo, 60 unidades ao preço de venda de 2.100 euros. Esta etapa é a etapa da contabilização das vendas. Agora, no sistema de inventário permanente, sempre que se realiza uma venda, é preciso apurar o custo dessa mercadoria e fazer a saída do estoque pelo custo das mercadorias. Ora, qual é o custo desta mercadoria? Na verdade, serão 60 unidades que foram vendidas e elas haviam sido compradas por 1.400 euros cada unidade. Era o preço de custo. Então, esse é o custo da mercadoria. O custo da mercadoria será 1.400 euros, porque foi o valor pelo qual foi adquirido, apesar de ter sido vendido por 2.100, claro que a empresa tem a sua margem bruta, e foram 60 unidades que saem de estoque a 1.400 euros. Isso é o nosso custo da mercadoria,
que são 84 mil euros. Então, reconhecer o custo da mercadoria significa, em primeiro lugar, debitar a conta 61.1, custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas, concretamente, mercadorias. Debitar por 84 mil euros. É um custo, é um gasto, os gastos debitam-se. E registar um crédito na conta 32.1 mercadorias pela saída do armazém desta mercadoria ao custo de 84 mil euros. Temos então aqui a operação número 2, o reconhecimento do custo da mercadoria em sistema de inventário permanente. Debitar custo da mercadoria, creditar mercadorias. Este é o segundo lançamento. Agora o terceiro lançamento tem a ver com os honorários ao despachante. É que, segundo consta aqui do nosso enunciado, esta ABC SA contratou uma empresa de despachantes para efetuar o despacho da mercadoria desde o Porto de Lisboa até ao Porto de destino, ou seja, em Angola, e pagou 400 euros. Bom, como é que se contabiliza aqui este gasto? Isto é um serviço realizado pelo despachante, é um serviço a nível de honorários e, portanto, honorários é um gasto. Vamos à conta 62. Eu vou subir aqui um bocadinho no meu código de contas, porque eu já estava nos rendimentos, e vou consultar a classe 6. A classe 6 é a classe dos gastos, conforme se pode observar. Ainda há bocado trabalhei a conta 61, custas mercadorias vendidas e matérias consumidas, 61.1 mercadorias. Agora vamos ter de contabilizar os fornecimentos e serviços externos. Conta 62, que tem várias subcontas associadas, uma das quais honorários, que é a conta 6224, honorários. E é esta conta de gastos dentro de fornecimentos e serviços externos que será usada para contabilizar o custo inerente ao despachante. Debita-se a conta 6224, fornecimentos e serviços externos honorários, por 400 euros. E o despachante é considerado um fornecedor da nossa empresa, porque ainda não se fez o pagamento e, portanto, regista-se nos fornecedores. Fornecedores é uma conta de passivo. Fornecedores gerais, depois teríamos de criar uma subconta para estes fornecedores, uma vez que, tal como os clientes, os fornecedores, aqui no nosso código de conta, são considerados fornecedores de conta corrente, depois fornecedores gerais, depois temos as várias possibilidades de relação do fornecedor com a entidade, mas não havendo qualquer tipo de relação, nós consideramos fornecedores gerais. E devemos mesmo subdividir os fornecedores gerais em subcontas, considerando concretamente uma subconta para cada fornecedor em concreto. E vamos creditar por 400 euros os passivos creditam-se pelos aumentos da dívida. E, portanto, aqui aumenta a minha dívida para com os fornecedores, muito concretamente aqui, este fornecedor que é o nosso despachante. Esta é a operação número 3. E assim foi registada uma exportação. Ou seja, fizemos aqui vários registros, mas não se aplicou, obviamente, IVA liquidado. Ainda de referir que daqui por 30 dias vamos receber do cliente. Quando se receber do cliente, a conta 21 clientes vai ser creditada e salda e o dinheiro vai entrar em bancos. Então debita-se a conta 12.1 bancos e credita-se a conta 21.1 clientes e a respectiva subconta do cliente de Angola por 126 mil euros. Quando se pagar ao fornecedor, que é o despachante, na altura em que se fizer o pagamento ao despachante, e aqui é um pagamento, obviamente que na perspectiva do cliente seria um recebimento,
ou seja, um inflow, uma entrada de caixa, o pagamento é um outflow, uma saída de caixa. E quando fizermos o pagamento ao despachante, ao fornecedor, vamos debitar a conta 22.1, que vai saldar, e vamos creditar a conta 12 de bancos pela saída do dinheiro, considerando, por exemplo, uma transferência bancária. Para terminar, onde é que nós vamos declarar estes 126 mil euros da exportação? Na declaração periódica do IVA, no campo número 8, registaríamos, no período da declaração, 126 mil euros, que é o valor desta exportação. As exportações declaram-se então no campo número 8. São operações isentas ao abrigo do artigo 14 do Código do IVA, mas a empresa, o sujeito passivo, continua a poder deduzir o IVA das compras que faz. Portanto, trata-se de uma isenção completa. Exportações são, assim, isenções completas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.